Boas pessoal, daqui que fala Nuda e estamos aqui para um vídeo aqui no canal. Pessoal, podem ver pela minha voz que eu estou triste. Triste porque é o fim do canal. Se querem saber porquê, o meu comando não desapareceu. O carregador desapareceu. O carregador desapareceu e já não vai haver mais canal. Malta, por favor, deixem um like para ajudar. Aqui está muito importante para mim, senão é o fim do canal. Obrigado, malta.